The Beginning After the End. Volume 3. Capítulo 67. Cripta da Viúva Quarta. Depois do que pareceram horas caindo ao ser jogado entre várias pedras que também caíram junto comigo da explosão, a velocidade com que estou caindo me impede de me estabilizar. Eu mexo meus braços e pernas, tentando desesperadamente encontrar algo em que me agarrar para me impedir antes de me tornar uma marca de respimbos no chão onde eu cair. Felizmente, minha mão direita se agarra a uma raiz saliente de uma árvore. Infelizmente, aquele era o braço que foi deslocado não muito tempo atrás, então o choque repentino envia uma dor aguda que me faz querer morder meu lábio inferior. Pendurado com meu braço direito que parece que está prestes a ser arrancado, envio uma transmissão mental para Sylvie. SYLV. Você está aí? Eu caí um pouco, mas ainda estou bem. Você sente onde estou? Não há resposta. Eu nem consigo sentir meu vínculo. Eu imediatamente começo a me preocupar se algo acontecer com ela, mas com a rainha Snarler morta e o resto preso dentro da masmorra, eu não acho que foi o caso. Era mais provável que eu estivesse muito fundo, o que duvido, ou que alguma coisa nesta área fosse protegida e selada do lado de fora ou, mais precisamente, da superfície. Pela extensão de quanto eu caí, duvido que estivesse em qualquer um dos andares imediatamente abaixo dele. A explosão revelou uma passagem oculta para alguma sala em algum lugar dentro da masmorra? Falando em explosões, a explosão causada pela mutação da rainha Snarler foi estranha. A explosão foi grande, mas tive a sensação de que a explosão não era para matar quem estava perto dela. Se fosse esse o caso, meu corpo, junto com o da professora Glory, estaria em um estado muito pior do que está agora. Ugh! Enquanto continuo pendurado no braço machucado, sinto que estou perdendo o controle. Soltei algumas respirações rápidas para me preparar antes de me puxar para cima com o braço direito levantado o suficiente para que meu braço esquerdo pudesse tomar o seu lugar. Ergui. Com os dentes cerrados, resisto à tentação de simplesmente me deixar ir e deixar tudo para Deus ou os deuses ou quaisquer deuses, o que quer que eles adorem neste mundo, se houver. Como agora seguro meu braço esquerdo, faço um teste para ter certeza de que meu braço direito não está deslocado novamente. Felizmente, ainda parece estar no lugar certo. Depois de uma rápida avaliação da condição do meu corpo, eu olho ao redor, exceto que tudo o que vejo é escuridão. Não era tão simples quanto simplesmente estar escuro, estava escuro como o breu. Aquela sensação de quando você fecha os olhos com tanta força que parece que diferentes luzes estão surgindo em sua visão ou aquela sensação de que não importa o quão forte você aperte os olhos, seus olhos não conseguem se ajustar. Isso era o que eu estava sentindo agora. Conforme eu ativo minha rotação de mana, eu disperso a mana que tenho cobrindo meu corpo para apenas meu braço esquerdo segurando o galho. Tenho que usar esse intervalo para reunir o máximo de mana que puder. Aumentando o pouco de mana que tenho em meus olhos também na esperança de ser capaz de ver algo, eu só posso deixar escapar um suspiro de derrota. Eu não estou cego, estou. Não posso deixar de pensar comigo mesmo enquanto aumento meus olhos novamente. Apenas para confortar minha preocupação desnecessária, quebro uma das regras mais básicas em situações como essa. Eu produzo um pequeno fogo na ponta do meu dedo indicador direito. Olhando para o fogo vermelho e laranja quente na ponta do meu dedo, respiro aliviado antes de extinguir a chama. Embora a visão seja uma coisa importante, a última coisa que você quer fazer em um lugar escuro como este é chamar a atenção para si mesmo. Agora que os inimigos aqui, se houver, sabem da minha localização, eu precisava me mover. Como eu não conseguia ver, eu uso o vento para sentir o tipo de espaço em que estou agora. Eu não tinha ideia de quão estreito ou largo era este buraco em que eu estava, mas presumi que não era muito largo, já que bati em alguns objetos ao longo do caminho enquanto caía.
enviando rajadas de vento curtas e suaves, equidistantes, ao meu redor. Descobri que esta vala, por falta de palavras melhores, tinha um diâmetro de cerca de 10 metros. A parte assustadora, no entanto, é que eu não conseguia nem sentir o quão longe eu estava e quanto mais eu tinha que descer até ter um chão para andar. O que eu precisava decidir agora era se tentava subir de volta ou descer. Pelo quanto eu caí e todos os outros destroços que caíram junto comigo, as chances eram de que a abertura no topo já estivesse coberta. Com Sylvie não respondendo de fora, eu não tinha como saber se ela poderia abrir uma saída para mim. Isso só me deixa com a opção de cair. Asterisco suspiro asterisco não importa o quão racional e equilibrado eu seja, não pude deixar de me sentir um pouco ansioso nesta situação. Mais do que perigos imediatos na minha frente, uma situação como esta, onde eu não conseguia ver nada ou mesmo sentir qualquer forma de vida me deixava mais nervoso. No caso em que o exército de Snarlers estava à nossa frente, eu sabia o que tinha que fazer e conseguia pensar em como lidar com isso. Agora mesmo, eu não conseguia imaginar nem prever o que poderia acontecer nos próximos segundos, me deixando ainda mais tenso. Aumentando minhas duas mãos com o atributo Terra-Mana, sou capaz de enterrar minha mão na lateral do buraco gigante em forma de abismo, criando um apoio para mim. Eu me posiciono contra o lado com ambas as mãos cavadas na parede para não cair. Em um movimento constante, eu puxo minhas mãos aumentadas para fora da parede e me permito cair antes de agarrar minhas mãos na parede novamente para parar. A quantidade de estresse que colocava em meus braços me fazia estremecer todas as vezes, mas essa seria a maneira mais rápida de descer. Segurando, soltando, segurando, soltando, segurando, soltando. Tive que manter meu corpo reto para não começar a cair da parede. Eu também não podia esperar muito antes de ter que agarrar a parede novamente porque seria muito mais perigoso tentar diminuir a velocidade depois de ganhar muita velocidade. Eu soltei pulsos de vento de vez em quando para tentar ver quanto mais eu tinha que descer. Mesmo depois de cerca de 3 horas de agarrar e soltar, de acordo com meu relógio interno, ainda não senti um chão perto de mim. Qual é a extensão dessa porra de buraco? Sem nem mesmo o luxo de desabafar minha frustração em voz alta, fui deixado para reclamar dentro da minha cabeça usando palavras que acho que até o mais vulgar dos adultos consideraria inadequadas. Eu sei que todos alertam os aventureiros sobre os perigos e imprevisibilidade das masmorras, mas tanto as tumbas terríveis e até mesmo esta masmorra de nível supostamente baixo provaram que me causam mais problemas do que nas vezes que me aventurei com Jasmine sem o uso de magia. Quero dizer, quais são as chances de que, quando eu for para uma masmorra da classe D cheia de monstros da classe E, um maldito exército decida nos receber no primeiro andar? Os servos Snarlers nem eram tão ruins, para ser honesto. Fomos estúpidos por usar tanta magia de fogo quando não tínhamos ventilação, mas eu estava lidando com a maioria deles sem nem usar mana. Aquela rainha mutante era o problema. Como diabos ela era tão forte? Foi porque ela comeu a outra rainha? É mesmo possível obter Power UPS assim? Enquanto eu continuava me questionando sobre os eventos que ocorreram antes, continuei segurando e soltando a parede de pedra, caindo ainda mais em quem sabe onde eu estava agora. Quando eu soltei a parede e caí, eu me cronometrava antes de enterrar minhas mãos aumentadas na parede novamente. No entanto, ao contrário de antes, minha mão não iria para dentro. O quê? Eu tentei desesperadamente agarrar a parede, mas mesmo com o aumento na minha mão, não fui capaz de fazer nenhum arranhão na parede. A superfície da parede estava diferente agora. Foi suave, liso demais para ser natural. Eu estava ganhando velocidade enquanto tentava persistentemente enterrar meus dedos na parede, sem esperança. Isto não está funcionando. Com o cuidado de deixar escapar o mínimo de ruído possível enquanto continuava caindo, soltei ritmicamente as rajadas de vento ao meu redor, como uma espécie de ecolocalização improvisada.
Enviando pulsos fracos e medindo quanto tempo levou para atingir a superfície, pude localizar, em minha cabeça, pontos de apoio para os pés e mãos em potencial para fazer o meu caminho para baixo. Mais fácil falar do que fazer. A teoria funcionou muito bem na minha cabeça, mas tentar sem prática revelou-se mais difícil do que eu imaginava. Havia poucos apoios de mão em que eu poderia tentar segurar, mas minha técnica improvisada de ecolocalização não era tão precisa quanto eu gostaria que fosse. Acabei perdendo muitos dos suportes potenciais e ficou mais difícil conforme eu ganhei velocidade. Felizmente, eu ainda não senti o chão perto de mim, então tive tempo, mas se eu caísse mais rápido, mesmo se pudesse agarrar um suporte, não tinha certeza se meus braços seriam capazes de segurar o estresse de parar repentinamente. Enquanto eu continuo pressionando meus braços contra a parede para procurar por qualquer coisa que possa desacelerar ou impedir minha queda, finalmente consigo sentir o chão. Foda-se essa merda, isso não é nem um pouco bom. Eu tinha cerca de 200 metros antes de meu corpo se tornar uma poça no chão. Isso me deixou com cerca de 6 segundos? Porra! Virando-se para que a parede ficasse nas minhas costas, eu reúno toda a mana que economizei até agora. Levaria cerca de 4 segundos para concentrar mana suficiente no feitiço. Bala de vento. Esticando meus braços na minha frente, eu solto uma enxurrada de balas de ar comprimido do tamanho de um punho para o outro lado deste buraco gigante em que eu estava. Se eu pudesse criar força suficiente para me empurrar de volta contra a parede, eu seria capaz de desacelerar o suficiente para sobreviver à queda. Asterisco boom asterisco 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 asterisco boom asterisco. Conforme as balas de ar colidiram na parede a cerca de 10 metros de mim, meu corpo começou a pressionar cada vez mais forte contra a parede atrás de mim devido ao recuo do feitiço. Eu não pude fazer nada além de cerrar os dentes quando senti a parte de trás do meu uniforme e minha pele queimando devido ao atrito. Eu podia sentir que estava me aproximando do estágio de reação, mas eu desesperadamente soltei toda a mana que consegui reunir ao usar a rotação de mana. Enquanto as balas aéreas continuavam colidindo contra o outro lado, empurrando um homem de volta com mais e mais força na parede lisa, me aproximei do chão. Metros. 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 Eu vejo uma luz fraca. Metros. 5 metros. AHH. Sinto que estou diminuindo a velocidade conforme a dor em queimação percorrendo minhas costas torna-se entorpecida. 2 metros antes de chegar ao solo. Eu deixei escapar um último, grande pulso de ar comprimido diretamente abaixo de mim. Asterisco batida asterisco. Asterisco tosse asterisco meus olhos se arregalam e o único som que posso fazer é uma tosse dolorosa quando o choque sobe direto pelo meu corpo. Eu rolo para frente assim que posso tentar espalhar a pressão tanto quanto possível, mas não foi o suficiente. Ao sentir minha cabeça girando, luto para ficar consciente, minha visão turva. Minha visão. Enquanto eu levanto minha cabeça do chão, luzes fracas iluminam a área, permitindo que minha visão turva tenha uma noção de onde eu estava. Eu parecia estar em algum tipo de passagem, com pequenas luzes nas laterais. Mais adiante no corredor veio uma fonte de luz mais brilhante. Quem está aí? Uma voz feminina ecoa. Asterisco tosse asterisco tento responder à voz assustada, mas, novamente, minha voz me falha. Por favor, eu preciso de ajuda. Novamente, nada sai enquanto minha visão continua a desaparecer. Tento me levantar, mas falho completamente. Aguente. Minha voz sai rouca e fraca, mas ela me ouve. Eu ouço respirações fortes e forçadas dela antes que ela responda com um fraco.
Ok. A vontade do dragão de Sylvie assimilada em meu corpo fez maravilhas enquanto eu me sentia curando. Minhas costas estavam queimando de tanto deslizar pela parede e minhas pernas pareciam ter sido rasgadas e coladas de volta, mas sou capaz de me levantar em 30 minutos. Olhando em volta para onde eu caí, eu não posso deixar de balançar minha cabeça para a escuridão completa que pairava acima de mim de onde eu vim. À minha volta havia pedras quebradas, e eu acho, um membro da rainha Snarler que explodiu. Perto do galho, porém, meus olhos notam um reflexo vindo de uma pilha de escombros. Fazendo meu caminho lentamente, um sorriso surge no meu rosto quando eu percebo o que era. Minha espada. A boa e velha Dansbalad foi logo recuperada e com segurança de volta ao meu anel dimensional depois de escavá-la e puxá-la da pilha rasa de pedras em cima dela. Eu coloquei o membro rasgado da rainha mutante Snarler dentro do meu anel dimensional também, na esperança de estudá-lo se eu conseguisse voltar. Pensando com otimismo, percebi que não estava muito mal. Consegui me acalmar o suficiente para não ter nenhum osso quebrado. O choque passou pela espinha e sacudiu meu cérebro, fazendo-me quase perder a consciência, mas considerando as circunstâncias, eu sinto que poderia ter sido muito pior. Minha mana agora estava começando a se recuperar e com minhas pernas funcionando, fiz meu caminho para a voz que parecia ter ficado em silêncio. Olá! Eu ando pela passagem, usando a parede como suporte. Estou aqui. A voz parecia ainda mais fraca do que meia hora atrás. Fazendo meu caminho em direção à luz crescente no final do corredor, eu a chamo novamente. Quando chego ao fim do túnel, minha visão leva alguns segundos para se ajustar à mudança no brilho depois de estar acostumada à escuridão total por tanto tempo. Tosse, caminho. Antes que eu pudesse responder, eu quase caio para trás quando tropeço em horror com o que testemunhei. A zona de guerra criada pelas centenas de corpos de Snarler espalhados e empilhados uns sobre os outros parecia que era de um livro infantil em comparação com a cena da qual não consigo desviar os olhos. Cadáveres. Cadáveres de humanos, elfos e anões jaziam mortos e alguns em pedaços ao redor da caverna que seriam considerados bonitos. O musgo antes verde parecido com grama espalhado pelo chão estava tingido de vermelho, enquanto o riacho que cruzava a caverna tinha corpos flutuantes com sangue se espalhando ao redor deles. Havia cerca de 40 e 50 cadáveres, espalhados na caverna com suas armas ao lado deles. Os danos causados aos seus corpos revelaram uma tortura, pois alguns tiveram seus membros dilacerados e outros tiveram cortes por todo o corpo antes de serem decapitados. Tosse. Você ainda está aí. A voz fraca veio da minha esquerda. Eu não consigo ver, ó. Meu coração cai e eu não consigo nem terminar o que digo. A mulher que estava deitada contra a parede da caverna provavelmente estava em pior estado do que as carcaças espalhadas, separadas. A mulher, elfa, ao que parece, teve a maior parte de seus membros arrancados. Fora dos buracos onde seu braço direito e ambas as pernas deveriam estar, havia buracos, cruelmente selados ao queimar o ferimento. Seus olhos se foram como sangue seco que escorria de onde seus olhos estavam manchando suas bochechas. No abdômen da mulher, bem onde seu núcleo de mana estava, uma ponta preta e lustrosa foi empalada através dela e, mais uma vez, selada. Você, como? Eu caio de joelhos na frente dela enquanto a inspeciono. Olhando para ela com atenção, sinto como se a tivesse visto em algum lugar. Eu não conseguia definir o que era, mas reconheço o rosto dela. Onde eu? As 6 lanças. As 6 lanças. Ela era uma das 6 magas mais fortes de Dikaten, escolhida para representar o continente. Você é uma das 6 lanças. Eu não posso deixar de falar. De fato, eu sou. Ela solta um suspiro áspero. Quanto a como?
Se você está me perguntando como ainda estou viva neste estado, é porque ele me deixou viva. Suas sobrancelhas se franzem e a crosta de sangue seco entre suas pálpebras desmorona, deixando escapar um leve fluxo de sangue fresco de onde seus olhos estiveram. Ele. Eu sinto que estou fazendo perguntas estúpidas, mas eu estava tão perdido. Sim. Ele. Ele se autodenomina Vritra. Com a mão esquerda, o único membro que lhe restava, ela lentamente estendeu a mão para algo atrás dela e puxou um-o para fora. Dentro de sua mão estava um fragmento de pedra preta e lustrosa de algum tipo. Quando apertei meus olhos e analisei, de repente me lembrei de meu tempo com Sylvia. Quando a memória clicou e as peças foram colocadas juntas na minha cabeça, minha mão apertou com força ao redor do fragmento preto enquanto todo o meu corpo tremia de raiva. Lembro o motivo dessa pedra negra parecer tão familiar. Era parte do chifre de um dos demônios de chifre preto que Sylvia primeiro se disfarçou e também da mesma espécie que a matou.